Olá, igreja, graça e paz. Nós estamos começando o nosso estudo bíblico com a série Esperança Viva. Essa série que tem como objetivo estudar as duas cartas do apóstolo Pedro. Nós já estudamos a primeira carta e agora estamos debruçados sobre a segunda carta de Pedro, uma das cartas do Novo Testamento que tem lições preciosas para a nossa vida. O meu desejo é que a palavra de Deus alcance o seu coração nesta hora e que você seja edificado, abençoado através das Escrituras. Mas antes de nós lermos o texto bíblico de hoje e continuarmos a nossa série, eu quero convidar os pais de crianças de 0 a 11 anos. No próximo dia 1º de abril, o Ministério Infantil da Sexta Igreja estará realizando uma programação especial de Páscoa. Essa programação vai ser para as crianças e suas famílias, dia 1º de abril, a partir das 17 horas, aqui no templo da nossa igreja. Então venha participar, traga os seus filhos, será um tempo de festa, de celebração. Então fica aí o convite do Ministério Infantil da Sexta Igreja. Nós vamos continuar a nossa série, o nosso estudo, e eu gostaria de ler com você na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 5 a 10, que nos diz assim: Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Queridos, o apóstolo Pedro, ao escrever essa segunda carta, ele tem como objetivo trazer ao coração dos crentes a certeza da salvação. No capítulo 1, ele abre a sua carta fazendo uma saudação aos crentes, cumprimentando os crentes com a paz do Senhor Jesus Cristo. E já no capítulo 1, ele então vai tratar a respeito desse tema, a certeza da salvação. E ele faz isso até o versículo 11 do capítulo 1. O objetivo de Pedro é ensinar os crentes a confiarem na salvação que eles já receberam por meio de Cristo Jesus. Em seguida, no capítulo 2, Pedro vai mudar de assunto e ele vai falar sobre o engano dos falsos mestres. Haviam muitos falsos mestres enganando o povo de Deus naquela época. E Pedro, então, ele vai se levantar para exortar os crentes a tomarem cuidado com os falsos mestres. E nós sabemos que esse é um grande perigo também para nós do século XXI. Ainda hoje, há falsos mestres que cercam o rebanho de Deus, que cercam a igreja de Cristo. E por fim, no capítulo 3, Pedro vai fazer uma conclusão aqui na sua carta. Então, no capítulo 1, Pedro vai tratar sobre a certeza da salvação do crente, e no capítulo 2, até ao final do capítulo 3, Pedro vai falar sobre o engano dos falsos mestres. E o interessante é que aqui no primeiro capítulo da sua carta, dessa segunda carta específica, Pedro ele vai trazer para nós o que nós precisamos para que tenhamos certeza e convicção da nossa salvação. A certeza da salvação pode ser uma realidade na vida e no coração de todo crente. A salvação é uma dádiva, é um presente de Deus. Nós somos salvos não por causa do nosso esforço, não por causa dos nossos méritos, não por causa de algo que nós fizemos para Deus.
Nós somos salvos exclusivamente pela graça, pelo o cuidado de Deus sobre nós. A graça de Cristo Jesus nos alcançou. E é por isso que nós somos salvos. O centro da salvação não é o homem, mas é Cristo Jesus. O homem sozinho, ele não consegue salvar a si mesmo. Ele depende de um Salvador, de um Redentor, para mudar a sua vida e a sua história. E nós só podemos ter a certeza da salvação por causa daquilo que Jesus já realizou por nós. Se nós cremos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus morreu por nós, que não há nenhum outro Salvador como Ele, nós podemos confiar nessa salvação, nesse presente que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Você não precisa ter dúvidas a respeito da sua salvação. Você foi eleito por Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido você. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida antes mesmo de você nascer. Quando você ainda era uma substância sem forma, o amor de Deus, os olhos de Deus já estavam sobre a sua vida. E assim nós cremos de que somos salvos para a glória de Deus. O crente salvo, eleito, ele precisa produzir frutos. A sua vida precisa testemunhar essa salvação. O crente salvo, ele não pode viver de qualquer jeito. Na sua vida, há marcas, há propósitos, há características que só o discípulo de Jesus possui. Então, quando nós lemos essa segunda parte do capítulo 1, nós vemos o apóstolo Pedro aqui dizendo que nós devemos associar a nossa fé em Cristo Jesus à virtude. E que virtude é essa? São virtudes que comunicam com as pessoas, virtudes que falam e representam e traduzam para as pessoas que estão à nossa volta de que nós amamos a Deus, de que o nosso discurso, a nossa prática são coerentes, que nós não pregamos algo e realizamos outra coisa. Pelo contrário, aquilo que nós pregamos, nós vivemos. E para isso, a nossa vida precisa estar repleta de virtudes. Hoje, na sua vida, na sua caminhada, existem virtudes de Deus. As pessoas podem dizer que você é um homem e uma mulher virtuoso ou virtuosa. Quais são as virtudes que têm marcado a sua vida e que têm apontado para Cristo Jesus? A nossa vida precisa apontar para Jesus. A nossa vida precisa apontar para Cristo. É por isso que o nosso conhecimento, a nossa vivência, os nossos relacionamentos, aquilo que sai da nossa boca, todas as nossas atitudes devem glorificar a Deus. Quer comais ou bebais ou fazer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida precisa refletir o caráter de Cristo. A nossa vida precisa ser uma pregação a respeito de Jesus. É por isso que Pedro vai nos dizer que uma fé válida é aquela fé que está associada à virtude. E a virtude ao conhecimento. O conhecimento acerca de Deus, quem Ele é. O verdadeiro crente, aquele que foi eleito, escolhido por Deus, ele busca a Deus de todo o seu coração. E o seu desejo é conhecer cada vez mais acerca de Deus. Quem Deus é, quais são os seus atributos, quais são as características presentes no Deus que nós cremos. Se você é salvo, você tem um desejo de conhecer mais de Deus. Você vive de uma forma diferente, a sua vida está repleta de virtudes do Evangelho, da graça, das palavras de Jesus. Com conhecimento, domínio próprio, com domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade. Pedro aqui está falando de situações, de marcas que devem estar presentes na vida do crente. Como, por exemplo, o domínio próprio.
Nós precisamos ter esse domínio próprio diante das pessoas. Quando surge uma situação, nós não podemos agir de qualquer forma, não podemos magoar as pessoas, mas precisamos ter domínio próprio para usar as palavras certas, para ser bênção na vida das pessoas. Além do domínio próprio, nós devemos ter a perseverança. A perseverança de que a caminhada com Cristo é uma caminhada árdua, difícil, que necessita de muitas renúncias. E para que nós consigamos alcançar os propósitos de Deus, nós precisamos de perseverança. Além da perseverança, a piedade. Além da piedade, a fraternidade, o amor. Essas são marcas na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. O amor constante pelas pessoas, a fraternidade, o desejo de apoiar o próximo, de ser bênção na vida do próximo, de ajudar os necessitados, de socorrer aqueles que precisam do apoio. Queridos, nós não podemos viver como o mundo vive. Nós somos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra. E como que nós seremos luz do mundo e sal da terra? Praticando a palavra de Deus e tendo no nosso coração todas essas virtudes, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Devemos buscar em Deus uma santidade que nos define, que diz quem nós somos. E a Bíblia diz que nós somos de Cristo. Nós somos escolhidos por Jesus. Você não pode agir de qualquer forma. Você não pode viver aleatoriamente. Você não pode viver a sua vida no automático. Você precisa viver à luz das Escrituras. O salvo, ele produz frutos. O salvo, ele produz boas obras. O salvo, ele não é salvo por causa das boas obras, mas ele é salvo para as boas obras. Você precisa multiplicar muitos frutos. A sua vida precisa ser um lugar de refúgio, de bênção para todos aqueles que se achegam. O apóstolo Pedro continua, porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, há muitas pessoas que sabem de cor as Escrituras, que conhecem a Bíblia de trás para frente. Pessoas que estão frequentando uma determinada igreja há muito tempo, pessoas que participam dos cultos, pessoas que são religiosas, mas infelizmente elas não produzem frutos, não dão glórias a Deus. E o apóstolo Pedro aqui está nos ensinando que o conhecimento a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que produz frutos, esse é o verdadeiro conhecimento. Nós não podemos ser apenas conhecedores das Escrituras, mas precisamos ser, além disso, praticantes da palavra de Deus. Você foi chamado para ser um praticante da palavra. Você não foi chamado apenas para conhecer acerca de Deus, apenas conhecer as histórias bíblicas e ser mais um religioso. O apóstolo Pedro está ensinando que o verdadeiro salvo, o verdadeiro crente, o verdadeiro eleito de Deus, ele procura manifestar frutos e frutos para que Deus seja honrado e glorificado através da sua vida. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Na vida daqueles onde não há amor, onde não há fraternidade, onde não há domínio próprio, Pedro está dizendo aqui que essa pessoa está cega, ela está vendo só o que está perto e ela tem esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Meus irmãos, uma vez que nós entendemos que Cristo Jesus já nos perdoou de todos os nossos pecados, que não há mais nenhuma condenação contra nós, isso deve nos estimular, nos motivar a viver esse compromisso com Deus,
a manifestar essas virtudes na nossa vida. Se você crê que o Cristo Jesus é o Deus de perdão, você pode então colocar em prática o seu evangelho. Você pode colocar em prática os ensinos de Jesus. Mas se você não crê que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador e que morreu pelos seus pecados, essa palavra, ela não vai te ajudar em nada. Você não vai conseguir entender o que essa palavra significa. O que Pedro está ensinando aqui é que aqueles que tiveram seus pecados perdoados, agora são motivados a viver uma vida de virtudes, uma vida para a glória do Senhor. Não adianta você crer num Deus e não viver conforme Ele ensina. Não adianta você crer num Deus soberano se na sua vida as virtudes desse Deus não estão presentes. Não adianta você falar de um Deus que você não vive, que você não conhece, que você não desfruta daquilo que Ele é e das suas próprias virtudes. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pedro aqui ensina que nós devemos olhar para nós mesmos. Devemos olhar para dentro do nosso coração e procurar com diligência confirmar a nossa vocação. O que Pedro está nos dizendo aqui? É que eu e você devemos olhar para nós e perguntar: será que eu realmente sou um discípulo de Jesus? Será que eu amo a Jesus Cristo? O meu comportamento, as minhas palavras, as minhas atitudes apontam para Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador? Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. A nossa vocação e a nossa eleição apontam para quem nós cremos. Apontam para a nossa vida, para o nosso comportamento. O eleito, o vocacionado por Deus, aquele que foi escolhido pelo Senhor, ele vai viver com diligência. Ele vai tomar cuidado na forma que ele vive. Ele não vai viver de forma dissoluta. Ele não vai viver apressadamente. Ele vai viver segundo a palavra de Deus. Ele vai viver cada dia buscando os interesses de Deus e não os seus próprios interesses. Ele vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque ele crê que as demais coisas serão acrescentadas. Que no nome de Jesus, que você não seja alguém convencido por você mesmo de que é um eleito, um vocacionado, mas que você seja alguém que crê que é um eleito e vocacionado mediante a palavra de Deus sobre você. Uma vez que Deus nos escolheu, uma vez que Deus nos vocacionou, a nossa vida vai produzir frutos. A nossa vida vai ser uma bênção. Vamos multiplicar muitos frutos, porque nós estaremos sendo guiados e conduzidos pelo Deus Todo-Poderoso. Que no nome de Jesus, que você possa buscar os interesses de Deus, o Evangelho de Deus em primeiro lugar. E que você seja um vocacionado fiel a Deus. Um vocacionado que ama o Senhor acima de todas as coisas. Nós estamos ficando por aqui. Na semana que vem nós vamos continuar a série Esperança Viva. Mas eu gostaria de motivar você a olhar para a sua vida, a examinar a si mesmo e perguntar: será que eu estou vivendo conforme um vocacionado, alguém que foi eleito por Deus? Faça essa pergunta para você e responda para você mesmo. Olhe para as Escrituras e entenda que a palavra de Deus é como espelho. Que você precisa pegar essa palavra e essa palavra precisa fazer diferença na sua vida. Ela precisa refletir no seu comportamento.
Ela precisa impactar as pessoas que estão à sua volta. Porque é assim que um eleito, vocacionado, vive para a glória de Deus. Nós vamos orar encerrando esse tempo de estudo, e se Deus permitir, na próxima semana estaremos de volta com a nossa série de mensagens. Vamos orar, ore comigo. Querido Deus, muito obrigado pela nossa vida, pela bênção de sermos escolhidos, eleitos pelo Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é fiel, essa palavra que não falha, que é vida ao nosso coração. Ó Deus, que as virtudes do Teu reino estejam estampadas, presentes na nossa vida. E que todos possam enxergar, ó Deus, o Senhor em nós e assim dar glórias ao Teu santo nome. É que nós oramos, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, tenham todos aí um excelente restante de semana e que a palavra de Deus continue alcançando todo dia o seu coração para a glória do nosso Deus. Um forte abraço e até logo!